Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E nessa aula nós vamos conversar hoje sobre juros simples. Eu trouxe 4 questões de juros simples para resolvermos juntos. Essa aula pode ser um pouquinho mais extensa, tá? Por quê? Porque na resolução eu vou fazer as contas na mão. Por quê? Porque eu sei que tem muito aluno que quer aprender a fazer todo o cálculo para conseguir fazer na hora da prova. E como nós estamos falando de juros, aqui nós vamos ter contas que envolvem números com vírgula. Então muitos alunos têm essa dificuldade. Então, para ajudar esses alunos, até para que vocês relembrem como se faz essas contas, hoje nós vamos resolver na mão aqui algumas dessas questões, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá para a nossa tela. E já vamos chegar aqui com a primeira questão, que é a questão da banca Fafipa. Questão do ano de 2024, lá para a prefeitura de Cianorte, no estado do Paraná. Tá? 2024, para o cargo de assistente administrativo. Então, Maria Inês, ela decidiu abrir uma loja de roupas. Ela pegou emprestado R$20 mil do banco e este empréstimo foi feito a juros simples, com uma taxa de 5% ao mês, supondo que ela consiga pagar o banco após 8 meses, o valor da sua dívida será de quantos? Então, aqui a questão já falou para nós que ela é uma questão de juros simples. A questão, via de regra, ela vai falar se é juros simples ou de juros composto, justamente para a gente saber qual é a fórmula, qual é a conta que nós vamos ter que fazer naquela questão. Então, ela pegou esse valor emprestado, R$20 mil emprestado, e vai efetuar o pagamento daqui 8 meses. Tá? O que nós podemos fazer aqui? E a questão está perguntando para nós o quê? Qual que é o valor da dívida? Nós temos duas fórmulas para resolver questões de juros simples. A primeira é juros igual capital inicial vezes taxa de juros vezes o tempo que levou. A outra fórmula para resolver essas questões é montante vai ser igual o capital inicial vezes 1 mais taxa de juros vezes o tempo. A questão está falando para nós o seguinte, ou melhor, ela está perguntando o quê? Que caso ela consiga pagar após 8 meses, o valor da sua dívida será de quanto? O valor da dívida, você concorda comigo que é o montante dessa dívida? É o montante. E como que é o cálculo de montante? Montante vai ser igual capital mais os juros. Aí nós vamos ter o montante. Aqui, qual é o valor da dívida? É o montante dessa dívida, ok? Mas observe-se que para descobrir o montante da dívida, eu preciso descobrir, primeiro, outras coisas. Eu preciso saber o capital inicial e preciso saber quanto de juros que incidiu em cima desse capital. Tá? Então a gente pode utilizar esta fórmula aqui. Por quê? Porque essa fórmula aqui já me dá o montante. É o que eu estou querendo descobrir, não é? O montante. Então vamos usar ela aqui embaixo. Então o montante vai ser igual. O capital inicial que é de quantos? 20 mil. 20 mil vezes 1 mais I vezes T. Né? Já vamos fazer o seguinte, já vamos substituir tudo aqui. O I e o T, vamos substituir eles. O I é a taxa de juros. Qual que é a taxa de juros? É de 5%. Vamos transformar ele em numeração decimal. 5% em número decimal é 0,05. Vezes o tempo, que é 8 meses. Vamos começar efetuando esta multiplicação aqui. 0,05 vezes 8. Então, 0,05 vezes 8. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 0 é 0. 4 é 4. 8 vezes 0 é 0. Quantas... Aqui eu tenho vírgula.
E aqui eu não tenho vírgula. Então eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1, 2. Então eu vou contar aqui. 1, 2. Então nós temos aqui que 0,05 vezes 8 é igual a 0,40. 0,40 mais 1 é igual a 1,40. Então nós vamos ficar assim, ó. O montante vai ser igual a 20.000 vezes 1,4 ou 1,40, fica a critério. Mas eu normalmente gosto de deixar assim. Então agora vamos multiplicar 20.000 vezes 1,4. Vou usar esse espaço aqui. Vou trocar a cor da caneta para ficar melhor. E vamos lá. Então, 20.000 vezes 1,4. 4 vezes 0 é 0. 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 4 vezes 2 é 8. 1 vezes 0 é 0. 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 1 vezes 2 é 2. Então, 0, 0, 0, 0, 8, 2. Aqui eu não tenho vírgula, mas aqui eu tenho. Quantas casas eu tenho? Uma. Então, vou contar aqui uma vírgula. Então, no final dos 8 meses, eu vou ter, ou melhor, eu não, né? Porque eu não estou devendo. É a Maria Inês vai estar com uma dívida no valor de 28.000 reais. A alternativa A. Bacana, né? Tranquilo. Vamos agora para a nossa segunda questão. Bom, nessa segunda questão da banca Unifil para a Prefeitura de Guaíra, para o cargo de guarda municipal, nós temos o seguinte. Um trabalhador precisou fazer um empréstimo bancário para cobrir algumas despesas de emergência. O valor do capital retirado do banco foi de R$4.000, aplicado a uma taxa de juros simples. Então nós temos aqui uma taxa de juros simples no valor de 2% ao mês. Sabendo que ele optou em saldar a dívida com o banco no período de 8 meses, qual é o valor dos juros que ele deverá pagar por esse empréstimo? Use esta fórmula aqui, que foi aquela que eu passei anteriormente. Então perceba que a Unifil aqui foi bem tranquila, foi bem camarada, né? Por quê? Porque a Unifil, ela deu exatamente os valores e disse o que cada um significava, né? Então, ó, no capital ela já colocou o C, para juros ela já colocou o I, e para o tempo ela não colocou aqui, né? Mas isso aqui é o nosso T. E pediu para a gente calcular o valor de J. Então vamos colocar aqui, né? Juros vai ser igual capital vezes a taxa de juros vezes o tempo de aplicação ou o período. Vamos substituir os valores aqui. Vamos pegar uma outra cor. Então, os juros vai ser igual o capital inicial, que é 4.000, vezes a taxa de aplicação, a taxa de juros, né, perdão, que é 2%. Então, a gente vai transformar 2% em número decimal, vai dar 0,02, vezes o tempo, que é de 8 meses. Vamos calcular aqui 0,02 vezes 8. 8 vezes 2 é 16, sobe 1. 8 vezes 0 é 0, 1, 1. 8 vezes 0, 0. Aqui nós não temos vírgula, mas aqui nós temos uma, duas casas, uma, duas casas. Então nós temos aqui 0,16. Então, os juros vai ser igual a 4.000 vezes 0,16. Vou trocar a cor da caneta aqui, vou pegar uma vermelhinha para a gente continuar. Então, eu vou ter aqui 4.000 vezes 0,16.
6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 4 é 24. Coloco um maisinho aqui. Vamos multiplicar agora o 1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 4 é 4. Mais aqui. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. Vamos somar tudo aqui. 0, 0, 0, 4, 6 e 0. Aqui em cima nós não temos vírgula, mas aqui embaixo nós temos 1, 2, 1, 2. Então nós temos que os juros vai ser igual a 640. A alternativa C. Vamos agora para a nossa terceira questão. Banca Omni, questão do ano de 2021 para o cargo de professor de Educação Básica 2, Matemática, para a Prefeitura de Sertãozinho, Estado de São Paulo. Sabe-se que o capital X, ao ser aplicado a uma taxa de juros simples de 3% ao mês, rendeu R$ 180 em um trimestre. O valor do capital X foi igual a quanto? Então, nós temos aqui que os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Os juros nós já sabemos quanto que é. É 180, porque ele está dizendo que rendeu 180. Então, 180 vai ser igual ao capital, que nós não temos, né? É o que ele está perguntando aqui, né? O capital X. Então, a gente vai colocar capital igual a taxa de juros, que foi de 3%. Então, vamos transformar já em decimal, 0,03, vezes o tempo, que foi um trimestre, então, vezes 3. Vamos calcular isso aqui. Então, 0,03 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. Só aqui tem vírgula. 1, 2, 1, 2. 180 igual capital vezes 0,09. O C, ele funciona como X. Então, vamos imaginar que é o quê? É X vezes 0,09. O que vai sobrar? 0,09x. Então, vai ficar que 180 é igual a 0,09c. Tá multiplicando, vai ter que passar dividindo. Então, C vai ser igual a 180 dividido por 0,09. Vamos fazer na mão isso aqui agora, né? Essa divisão aqui. Então, nós temos lá 180 dividido por 0,09. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que eliminar a vírgula na divisão. Como que eu elimino a vírgula? Vamos contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1, 2 casas. Então, o que acontece? Toda vez que eu multiplicar um número por 10, um número com vírgula por 10, ela vai andar uma casa para a direita. Então, se eu multiplicar 0,09 por 10, essa vírgula vai sair daqui, onde ela está, e vai passar para cá. Então, para eu fazer essa vírgula vir para cá, ela sumir da minha conta, eu preciso multiplicar por um número que tenha 2 zeros. Qual é o número que tem 2 zeros? É por 100. Então, eu vou multiplicar 0,09 por 100. Então, se eu multiplicar por 10, essa vírgula vai andar para cá. E se eu multiplicar por 100, essa vírgula vai andar para cá. A vírgula andando para cá, que número que me sobrou aqui? O número 9. Tá? Então, 9. Só que eu preciso multiplicar os dois lados por 100. Então, eu multipliquei a chave por 100 para sumir com zeros. E agora eu preciso multiplicar aqui por 100 também
para ficar equivalente. Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros. Então, 1, 2. Então agora eu tenho 18.000 dividido por 9. Agora a gente consegue fazer a conta. A gente pega 18. 18 dá para dividir por 9. Vai ser por 2. 2 vezes 9 é 18. Para 18 é nada. Desce o 0. Põe o 0 aqui. Desce o outro 0. Põe o 0 aqui. E desce o último 0 e põe ele aqui. Então nós temos 2.000. Então significa que C é igual a R$2.000. Então, o valor do capital inicial foi de alternativa C, R$2.000. Questãozinha da FAFIPA 2024, cargo de assistente administrativo aplicado no concurso da Prefeitura de Sarandi, estado do Paraná. O mecânico precisou emprestar no banco a importância de R$10.000 por um período de 2 meses. Ao final deste prazo, ele deverá devolver ao banco um total de 14.400. Determine a taxa de juros simples ao mês desta operação financeira. Então, nós temos aqui juros é igual capital inicial vezes taxa de juros vezes o tempo. O que nós temos aqui? Que ele emprestou 10.000 e no final de 2 meses ele precisou devolver 14.400. 14.400. Então, determine a taxa de juros simples ao mês. Então, ó, se ele tinha o capital inicial de 10.000 e ele devolveu ao banco 14, qual foi a taxa de juros? A taxa de juros foi de R$4.400. É só eu pegar o valor total e tirar o capital inicial, a sobra vai ser os juros. O capital nós já temos, é 10.000, vezes a taxa de juros, nós não temos. Eu vou colocar, posso colocar aí mesmo, vezes o tempo que foi 2 meses. Vamos resolver aqui, né? Então, 4.400 vai ser igual 10.000 vezes 2 é 20.000. 20.000 vezes I é 20.000 Is. Então, 20.000 I. 20.000 I, aqui está multiplicando, ele vai ter que passar dividindo. Então, nós vamos ter o quê? I vai ser igual a 4.400 dividido por 20.000. Vamos cortar os zeros que dá para cortar. Então, corto esse zero, corto esse zero, corto esse zero e corto esse zero. Então, cortando o zero, ficou 44 dividido por 200. Vamos calcular aqui. 44 dividido por 200. 44 não dá para dividir por 200. Quando não dá para dividir, o que a gente faz? A gente acrescenta um zero e uma vírgula aqui na chave. E lá no nosso número a gente acrescenta um zero também. 440 dá para dividir por 200? Agora dá. Vai dar por 2. 2 vezes 200 é igual a 400. 400 para 440 vai sobrar 40. 40 não dá para dividir. A gente acrescenta um zero aqui para continuar a conta. Aqui na chave eu não faço nada, porque eu já coloquei uma vírgula. Então eu só toco a conta aqui do jeito normal. 400 dá para dividir por 200? Dá. É 200 vezes 2. 200 vezes 2 é 400. Para 400, nada. Ou seja, I é igual a 0,22. Então a taxa de juros foi de 22%.
Espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios de juros simples, né? Resolvemos 4 exercícios aí da banca Fafipa, da Unifil e da Omni. Espero que você tenha gostado. Qualquer pergunta, sugestão, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer vir aqui te responder. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, curta, compartilhe e espero você na nossa próxima aula. Até mais e bons estudos!